Queridos, aqui Efésios 5,18 fala, ó, e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Queridos, esse capítulo, leia ele todo. Ó. Esse capítulo, queridos, ele tem 33 versículos. É um capítulo muito rico. Veja bem, Paulo, ele começa dizendo, ó, Efésios 5:1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha, gente, ele manda a gente imitar a Deus. Ele diz, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta de sacrifício. Olha só, Jesus se entregou por nós em oferta de sacrifício. Deus, ele pegou seu único filho e se sacrificou por amor a nós. E Paulo manda a gente fazer como Deus. O que é isso? Queridos, a vida cristã, ela é uma vida de sacrifício, certo? Muita coisa, às vezes a gente tem que deixar de fazer, viver, de praticar por amor a Ele. Paulo, ele fala assim, todas as coisas me são lícitas. Nós vimos isso em Romanos, mas nem tudo convém. Então, tanta coisa. É uma vida de sacrifício. Às vezes você quer bater em alguém, né? Mas a Bíblia fala, não. Às vezes você quer odiar alguém, a Bíblia fala, não. Você vai orar. Ó, você vai bendizer aquele que fala mal de você. Você vai orar por aquele que te persegue. Então, tudo isso, gente, é um tipo de sacrifício. Ó, para você me seguir, você tem que negar a si mesmo. Ou seja, muita coisa que a gente quer, muita coisa que é até nosso direito, a gente tem que abrir mão. É um sacrifício. Então, ele trata sobre isso. Tá? Ele fala aqui torpezas, ó, a fornicação, impureza, avareza, torpeza, certo, queridos? Zombarias e assim por diante. Ele fala aqui de uma série de situações carnais que estava acontecendo no meio do próprio povo de Deus. Ele estava falando coisa que estava acontecendo aqui no meio dos cristãos, no meio dos crentes, como a gente fala hoje, no meio dos evangélicos. Ele relata aqui. No versículo 22, ele fala sobre até deveres do casamento, as mulheres, ó, sujeitar vossos maridos. A casa disse que parece estar ficando mais difícil, né? Mas fala, o marido é o cabeça da mulher. É aquele que fala também que maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Mas o que eu quero destacar para você é o versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, enchei-vos. Por quê? Por que Paulo fez essa recomendação? Porque, queridos, a pessoa sendo cheia do Espírito Santo, ela vai ter mais condições de praticar a palavra de Deus. A pessoa cheia do Espírito Santo, consequentemente, dificilmente ela vai se envolver em pecados que Paulo trata aqui. Ele trata aqui de pecados que, como eu já disse, que ocorriam no meio da igreja. Fornicação, olha só, adultério, impureza, avareza, torpeza, né? Então, amados, se a pessoa é cheia do Espírito Santo, se ela tem comunhão com o Espírito Santo, é lógico que ela não vai se envolver com essas coisas aí que Paulo chama de coisas impuras, certo? Se a pessoa é cheia do Espírito Santo, por exemplo, ela é casada, é lógico que vai ser mais fácil ela conseguir observar certas coisas do casamento. É fácil a mulher ser submissa ao esposo? Lógico que não, principalmente se ele for um cara chato, né? Se ele for um cara torrão, brigão, não vai ser fácil para essa mulher. Mas se ela é cheia do Espírito Santo, ela vai. Não é assim que a serva de Deus deve agir. Da mesma forma, o homem fala que é para ele amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, a gente cheio de imperfeição, cheio de erro, e Jesus nos amou, Jesus nos ama. Então Paulo fala, marido, ama a sua esposa do jeitinho que Jesus amou a igreja e se entregou pela igreja. Ou seja, leva o homem a ter que se entregar pela esposa. Então, queridos, estando cheio do Espírito Santo, vai ser mais fácil nós vivemos a vida cristã. Vai ser mais fácil a gente orar por quem nos persegue.
A gente bendizer quem nos maldiz. A gente amar não só o amigo, mas o inimigo. Essa é a grande mensagem da palavra de Deus. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, Paulo, ele resume tudo aqui. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis. As pessoas procuram nos vícios, olha aí, especialmente no álcool, uma forma para fugir dos problemas e evitar a melancolia e a realidade em que vivem. Mas, como uma obra da carne, o excesso de álcool é totalmente maléfico para o corpo humano e ainda usurpa valores, deixa a mente temporariamente confusa e rouba a razão. Portanto, o vício é o resultado de uma necessidade profunda da alma que só é preenchida com o poder do Espírito Santo. Por isso que Paulo faz essa analogia, essa comparação. Porque a pessoa, quando ela se embriaga, ela quer tirar a angústia que está na alma dela. Ela quer preencher aquele vazio. E a bebida, você sabe, desse primeiro gole, a pessoa pode ser tímida, ela pode estar triste, chateada, mas no que ela começa ali a beber, daqui a pouco ela já é outra pessoa. Só que Paulo fala, não se embriaga com a bebida, não. Se embriague com o Espírito Santo, é o que ele está dizendo. A pessoa bebe, ela precisa de alegria, o Espírito Santo é da alegria. Ela precisa amar, comunicar, o Espírito Santo é fruto. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Resultado do poder, da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Então vamos encerrar. Eu quero dizer que é por isso que Paulo aconselha. Paulo, ele aconselha, enchei-vos do Espírito. Isso significa que os nascidos de Deus devem se renovar continuamente nele, por meio da leitura da Bíblia, por meio da prática da fé, por meio da prática da oração. Ou seja, nesse exato momento você pode ser cheio do Espírito Santo. Nesse exato momento. O que é ser cheio do Espírito Santo? Para nós, pentecostais, entra a questão do orar em línguas, dos frutos do Espírito Santo, dons do Espírito Santo. Entra, mas não é só isso. Porque às vezes tem gente que fala em língua aí, e quando para de orar em língua, abre a boca, sai de baixo, não é nem acaba entristecendo o Espírito de Deus. Mas creia que nesse exato momento você vai ser cheio do Espírito Santo. Tá ok? Creia. O primeiro passo é a fé. Eu vou orar, eu vou ser cheio do Espírito Santo de Deus. Como é que você vai saber que você está cheio do Espírito Santo? Exatamente suas atitudes, a sua fé, a sua postura. Né? Querido Deus, autor e consumador de nossa fé, obrigado por mais essa manhã que o Senhor nos concede de estar aqui. Encha-nos com teu Santo Espírito, que essa palavra venha despertar este homem, venha despertar essa mulher a ser cheio. E para ser cheio é necessário que ele, que ela leia a tua palavra, que ele e ela ore, que ele e ela cante louvores, que ele e ela tenha uma vida na tua presença. Senhor, teu servo Paulo fala que resultado de ser cheio do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo. Ó Senhor, que teu filho e tua filha ouvir essa palavra,
venha colocá-la em prática. Venha ler, venha meditar, venha te adorar em espírito e em verdade. Venha ser uma pessoa grata. Pode tomar água. Olha, uma das atitudes de alguém que está cheio do Espírito Santo, Paulo fala aqui, ela passa a ser uma pessoa grata. Ela passa a dar graças a Deus por tudo. Amém? E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito de Deus seja com todos vós hoje e sempre. Ó, um beijo no teu coração. Lembrando a você, nós estamos aí na campanha Projeto de Vida.